vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Podem sentar, por favor. Só alguns breves avisos. Teremos nossa peregrinação à Trindade no dia 14 deste mês. A empresa que aluga os ônibus estará hoje na capela após cada missa, à disposição para quem quiser fazer sua inscrição para ir no ônibus ou tirar dúvidas quanto à organização da peregrinação. Também hoje, após a missa das 9h30, teremos uma confraternização com o superior-geral do Instituto, o Padre Barreiro, e convidamos a todos. Quem quiser vir deve trazer um salgado ou doce e uma bebida. E hoje, às 18h30, teremos somente o terço, sem a bênção do Santíssimo. Caríssimos, quando o Advento começa, a liturgia ganha outro espírito. Quando se lê o breviário, as antífonas, os hinos, os salmos, tudo muda. Ficam com outro espírito. Todos devem ter ouvido falar já de Dom Guéranger. Ele tinha uma expressão famosa, esse monge que se dedicou ao estudo da liturgia no século XIX. É na liturgia que o Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras ainda fala. A liturgia é a tradição mesma, no seu mais alto grau de poder e solenidade. E Bossuet, esse bispo francês famoso, falava: o principal instrumento da tradição da igreja está contido nas suas orações, ou seja, nas orações da missa, nas orações da igreja. E lógico, ele fala das orações que são transmitidas de geração em geração, desde os primeiros séculos da igreja até nós. O principal instrumento da tradição da igreja está contido nas suas orações, as orações que vêm de geração em geração até nós. E quando começa o Advento, eu falei, a liturgia ela muda, ela tem outro espírito, ela tem outra cabeça, ela tem outro modo de ver as coisas. Tudo na liturgia, no breviário, na missa, começa a falar como se nós estivéssemos prestes a começar um mundo novo, como se em breve fôssemos receber de Deus coisas novas que o mundo não recebeu até hoje. Nós encontramos, eu disse, nas antífonas, nos hinos, etc., frases como, por exemplo, naquele dia, ou seja, a partir do nascimento do Messias, os montes destilarão doçura, das colinas irão fluir leite e mel, aleluia. Ou então, eis que o Senhor vem com todos os seus santos, e naquele dia, a partir da vinda do Messias, haverá uma grande luz, virá um grande profeta, ele renovará Jerusalém. E abundam de domingo em domingo, de semana em semana até o Natal, antífonas e frases como essas. E de fato, desde que Jesus Cristo nasceu, o mundo nunca mais foi o mesmo. No paganismo havia escravidão. A cristandade acabou com a escravidão. Bem, teria muito a comentar sobre isso, um sermão sobre outras coisas, Um dia eu escrevo um livro sobre escravidão. Mas eu lembro uma vez aqui na faculdade, A faculdade é sempre um lugar onde tem assuntos interessantes. E o meu professor de pedagogia, porque eu fazia licenciatura e tinha aula lá na pedagogia, de psicologia da educação, ele falava algumas coisas, eu levantei a mão, criticando alguma coisa sobre religião, assim, nem me lembro mais o que era. E aí eu levantei a mão pedindo a palavra, porque e aí eu comentei alguma coisa, ele disse assim: Luiz, que chamar de padre nem pensar, Luiz, você faz parte da instituição que até 200 anos atrás foi a maior opressora do mundo. Aí eu levantei a mão. Eu falei: professor, só existiu uma época e um lugar desse mundo que não existiu escravidão, chama cristandade. Ele ficou quieto. Eu falei: o senhor é colombiano, o senhor sabe o que São Pedro Claver fez pelos escravos? Ele falou: eu sei. Eu falei: então. Aí ele ficou quieto. O mundo nunca mais foi o mesmo depois do nascimento de Jesus Cristo. O aborto, mas os gregos, os romanos abortavam como bebiam água, mas exatamente igual ao mundo de hoje. A partir da igreja, o aborto será colocado assim na lista negra de coisas a serem eliminadas da vida das pessoas. A contracepção entre os romanos, entre os gregos, entre os egípcios. Tem um livro sobre a história da contracepção, escrito por um jesuíta muito erudito, assim. Os pagãos evitavam filhos assim como se bebia água. Isso vai acabar.
Hoje em dia se vê jornalista falando na televisão, onde já se viu esse projeto, essa ideia de querer fazer uma mulher sofrer durante 9 meses, sabendo que tem uma criança que não sobreviverá depois de nascer, porque tem tal e tal uma formação. A igreja faz as mulheres serem heróis, heroínas, darem o máximo que elas podem para levar uma alma para o céu e não sair sacrificando ninguém por amor próprio. E os pais também, os pais e as mães. É isso que a igreja fez nas almas das pessoas, ao invés de fazer com que elas se tornassem assassinos, porque são uma bola de egoísmo. Eu já conheci gente na faculdade que falava para mim também que tinha se convertido, mas falava: não, escuta, eu sei muito bem o que uma pessoa quando milita pelo aborto pensa. Eu também já fui assim. Eu queria fazer o que eu quisesse da minha vida sem assumir as consequências. Mas falou assim, bem claramente. Uma pessoa já se convertido já, mas ela sabia bem como é que era a cabeça de uma pessoa que defendia o aborto. Depois de Jesus Cristo isso irá mudar. Mesmo as mulheres eram tratadas como ninguém, né? Vocês deem uma estudada de como é que os indígenas aqui no Brasil tratavam as mulheres. O homem dormia na rede, eles tinham que dormir no chão. Isso só para começo de conversa, sem contar outras coisas, tem criança aqui. Isso vai acabar com os jesuítas. Maridos, amai vossas esposas como Jesus Cristo ama a igreja. Isso aqui vai ser o espírito da nossa religião. No paganismo não era assim. Vocês sabem muito bem como é que era no paganismo. Fidelidade das esposas com os maridos, dos maridos com as esposas, a educação dos filhos, nunca mais será o mesmo. Nada disso nunca mais será o mesmo. A impureza dominava o mundo. As pessoas usavam assim as coisas mais imorais como amuletos. Elas andavam com essas coisas impressas nas essas lâmpadas de terracota que usavam para iluminar as casas, né? As lamparinas, né? Tinham impressos cenas imorais. Isso vai acabar. A partir de agora, São Paulo dirá: se eu pudesse, faria com que todo mundo fosse como eu, né? Não casasse e dedicasse a vida só para Jesus Cristo, na virgindade, na castidade total. Isso aqui vai ser uma revolução no mundo. Ai de uma mulher se ela se negasse a casar com alguém. Veja os casos de Santa Cecília, por exemplo, ou de outras santas mártires que se negaram a casar porque tinham feito voto de virgindade, voto de castidade, e o pai queria à força fazer a filha casar e não aceitando, mandou matar. Era assim que funcionava. E a igreja vai, por causa de Jesus Cristo, vai fazer o mundo ter outro espírito. Você, mulher, você não quer casar? Seja feliz. Você, homem, você não quer casar? Seja feliz. Vá servir a Jesus Cristo, né? Isso aqui vai revolucionar o mundo, né? A partir do momento que Jesus Cristo pisar os pés nesse mundo, vai surgir virgens e conventos e religiosos que vão se espalhar pelo mundo inteiro, fazendo as pessoas entenderem que a castidade é algo louvável. Antes era uma coisa vergonhosa, né? A pessoa não quis casar, mas imagina que ridículo. Não, a partir de Nossa Senhora e de Jesus Cristo, não casar por causa de Deus vai ser assim a vida mais perfeita em relação ao matrimônio, né? E depois de Jesus Cristo, né, junto com ele vieram todos os santos. As divindades do paganismo, elas eram sujas, elas eram corruptas, elas eram adúlteras, elas eram injustas. Jesus Cristo, nosso Deus, preferiu morrer na cruz a pensar em falar alguma coisa minimamente falsa em relação a ele, né? Caifás fala para ele: eu te conjuro em nome do Deus vivo, tu és o Filho de Deus ou não? Ele falou: sim. E ele sabia muito bem as consequências disso. Foi moído na cruz. Nossa divindade não é injusta, ela não é corrupta, ela não é mentirosa como os deuses dos pagãos. Ao contrário, preferiu, tudo isso estava no plano dela, da providência, né? Passar pelas coisas que passou, a cometer o menor pecado. Aliás, seria impossível Deus fazer isso, né? E na verdade, mostrando para as pessoas que Ele é o Deus onipotente, porque quem é que teria aguentado o que Ele aguentou? O nosso Deus, longe de ser um Deus fraco, é um Deus forte. Quem é que teria aguentado o que Ele aguentou na cruz? Que força Ele tinha ali na cruz? Mas tudo isso aqui surgiu a partir de Jesus Cristo, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Universidades, hospitais como temos hoje, a ciência como ela é hoje, né? O quanto que a igreja favoreceu a ciência, né? Mas há livros e livros sobre isso também, né? A maioria dos inventores ou pessoas que descobriram coisas eram padres ou religiosos, muitos deles, né? Eu tenho um livro que é uma espécie de,
Você deve saber o que é um currículo Lattes, assim, você coloca todos os cursos que você fez, a sua formação, graduação, pós-graduação, enfim, é uma plataforma nacional, né, para acadêmicos, né? Eu tenho uma espécie de currículo Lattes dos jesuítas, é um livro que cada página tem tudo que um jesuíta estudou, os livros que ele escreveu, as descobertas que ele fez em todos os campos da ciência, do século XVI ao século XX, né? Em astronomia, em economia, em biologia, em geologia, em matemática, em física, em química, mas não para de ter jesuíta do começo ao final do livro, né? A ciência nunca mais foi a mesma depois de Jesus Cristo, porque o mundo, longe de ser um lugar caótico, um lugar incompreensível, em que o homem, essa era a visão dos pagãos, que jogado nesse mundo de um jeito meio, não tem muita lógica, a gente sofre sem saber porquê, um Deus tirano, um Deus sádico, que quer te ver sofrer, e o cristianismo vai falar, não, o mundo foi criado por Deus com inteligência, e as pessoas vão começar a dedicar a inteligência delas a conhecer a ordem das coisas, para tentar entrar na inteligência de Deus. A música nunca mais vai ser a mesma. A música no paganismo, né, comparado com a nossa, não é nada. A polifonia, que época do mundo teve polifonia? A polifonia surgiu por causa da Igreja Católica. Surgiu por causa. A polifonia começou com a religião católica. Não procurem polifonia em outros lugares do mundo. Talvez alguma coisa no máximo rudimentar, mas a polifonia igual nós temos, né? Tomás Tales, Palestrina, né? Tomás Luiz de Vitória, isso não existe em lugar nenhum do mundo, em história, em lugar nenhum, em época nenhuma da história. Isso aqui é consequência da formação das almas pela graça de Jesus Cristo, que se reflete na música das pessoas também, né? Hoje em dia o mundo produz todo tipo de lixo, né? Todo tipo de palavra que eu gostaria de usar, sempre me foge na cabeça, né? Todo tipo de pilantragem musical, né? de mau gosto de 10ª categoria, né? É o paganismo de hoje, né? Músicas como polifonia, essas pessoas são incapazes de produzir, porque elas são rasteiras, porque o que elas estão preocupadas é com isso aqui, ó, com a barriga delas, e pior que isso, né? Porque elas não têm Jesus Cristo, né? E de fato assim, que nós tenhamos nascido depois de Jesus Cristo, olha, demos graças a Deus todos os dias, né? O mundo antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo é outro, né? O fato que nós tenhamos nascido depois de Jesus Cristo e que nós possamos, né, tenhamos condição de usufruir de tudo isso que veio junto com Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio trazer para nós, né? Eis que Ele vem e todos os seus santos com Ele, né? E naquele dia haverá uma grande luz, Ele renovará Jerusalém, né? Se vê que a liturgia quer incutir em nós que depois de Jesus Cristo o mundo passa a ter o que ele nunca teve antes, o que o mundo nunca recebeu de Deus antes, né? As nossas relações, as relações entre as pessoas são outras depois de Jesus Cristo, né? Vocês se lembram a história que eu já contei de São Pacômio? São Pacômio é o São Bento do Oriente, né? E ele era um soldado romano, estava com sua tropa, morrendo de fome e sede no deserto, eles quase morreram, né? Atravessando o deserto do Egito, e aí veio um vilarejo inteiro dar água e comida para eles. E ele ficou assim, estarrecido, falou, mas quem são vocês que nos fazem tanto bem e nem nos conhecem? E eles falaram, nós somos cristãos e nossa lei é fazer o bem ao próximo. E ele se converteu e se tornou assim o equivalente no Oriente a São Bento no Ocidente, né? E as relações entre as pessoas depois de Jesus Cristo são outras. Uma pessoa morria injustiçada, ela dizia, seu maldito, morra e sofra eternamente a pena que o Deus tal quiser te dar, né? Santo Estevão morrendo, falava, Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem, não imputeis a eles esse crime. E São Paulo vai se converter por causa disso. É outra cabeça. Depois de Jesus Cristo, as nossas relações entre nós são outras. A humildade é uma coisa desconhecida entre os pagãos. Existe uma teoria assim, muitos moralistas defendem que a virtude da humildade não é possível sem a graça de Jesus Cristo. O mundo não conheceu humildade antes de Jesus Cristo, humildade de verdade. É em vão que vocês vão procurar na vida dos pagãos, dos mais exemplares, né? Os pagãos que realmente foram modelo de vida entre os pagãos, qualquer ato de humildade igual os que Jesus Cristo nos ensinou a fazer, né? A castidade também. Cícero,
com toda a sua filosofia, com tanta coisa boa. São Tomás o cita N vezes na parte moral da Suma Teológica para fundamentar vários argumentos em relação à moral. E Cícero achava normal fornicar. Todo mundo faz. Um pagão não tinha noção do que era castidade de verdade, né? E depois a mansidão, né? A mansidão era uma coisa assim inexistente, entre os pagãos. Você podia ter clemência com uma pessoa que era vencida. Você tinha vencido seu inimigo, você livrava ele da pena capital, de decapitá-lo, de matá-lo, né? Você era clemente. Mas isso supunha que você já tinha subjugado alguém, que a pessoa estava sob o seu domínio, humilhada. Agora não, a mansidão é para todos, a clemência é para todos. Não precisa ter primeiro sido um vencedor da pessoa para depois, mostrando uma nobreza de alma ainda maior sobre um vencido, você ter clemência ou mansidão. A mansidão é o modus operandi básico do católico. Enfim, depois de Jesus Cristo, o mundo não é mais o mesmo, e a liturgia deixa isso muito claro para nós, né? Naqueles dias, as colinas jorrarão leite e mel, os montes jorrarão doçura, o mundo será outro, né? E como eu dizia, demos graças a Deus de termos nascido no mundo depois de Jesus Cristo, e eu acho que acabo por aqui. Aproveitem as graças que Jesus Cristo dá para nós, né? Não sejam banais. Não fiquem apegados a projetos de vida ou a picuinhas, ou então as coisas que o mundo oferece, que são lixo. Desculpa falar isso no sermão, mas enfim, é para sacudir um pouco. Coisa assim, comparado com o que a igreja produziu pela graça de Jesus Cristo, elevando a natureza, né? Coisa assim, mas de 10ª categoria, picaretagem intelectual, picaretagem artística, né? Lavagem de porco. É bem a parábola do filho pródigo, né? Os pagãos comem, comparado com a comida que Jesus Cristo nos dá, comem do corpo e do sangue dele no altar, mas depois, assim, em termos de cultura, em termos de virtudes, em termos de graças, né? Os pagãos comem lavagem de porco. A melhor coisa que os pagãos podem produzir não chega aos pés do que a cristandade produziu, né? Sejam imbuídos desse espírito. Cortem com tudo que é paganismo, tudo que é as coisas do mundo moderno, recebam as coisas do mundo moderno hoje com máxima desconfiança. É triste ver pessoas que são católicas e que escutam as músicas de hoje em dia sem nenhuma ressalva, ou então, e Degreta é muito mais do que isso, né? Muito mais desconfiança, até a priori, né? Por princípio, já desconfiar de tudo que viesse produzido, de tudo que o mundo produz hoje, assim, em termos de cinema, de teatro, de música, do que vocês quiserem, né? Roupa. E que vocês jamais sejam esses católicos complexados que a igreja tem uma ciência de 2ª categoria, o ateu, o racionalista, ele é mais esperto que o católico. Imagina, né? Isso aqui é também discurso de 10ª categoria, né? Nunca sejam esses católicos complexados com síndrome de inferioridade, né? Que acham que o mundo tem alguma coisa melhor para dar para vocês, lavagem de porco, né? Sejam pessoas que realmente têm orgulho de tudo que veio com Jesus Cristo, né? Luz, né? Peçam luz para Jesus Cristo o dia inteiro, né? Leiam tudo sobre Jesus Cristo, leiam os evangelhos, os comentários dos santos padres aos evangelhos, leiam tudo que a igreja tem para ensinar. Os documentos pontifícios são luz, e nós agimos por causa de luz. Sabe que Santo Estevão, quando estava morrendo, o que é que o fez permanecer firme na decisão de morrer lapidado, né? Já expliquei para as crianças na escola. Ser lapidado não é pegar umas pedrinhas assim e jogar. A pessoa pegava pedras do tamanho de tijolos e cercava a pessoa, não tinha para onde ir, né? E a pessoa era moída viva, né? Ela acabava toda esfolada, né? O que é que o faz permanecer ali? Imediatamente antes ele fala: eis que eu vejo os céus abertos e Jesus Cristo ali na sua glória. É porque São Estevão tinha luz que ele permaneceu fiel a Jesus Cristo, né? E vocês procurem, todos os dias pedir luz para Jesus Cristo, para que nós vejamos a banalidade, né? a picaretagem, a baixaria do mundo e a sublimidade de Jesus Cristo, a sublimidade do que a igreja ensina, do que a igreja veio trazer para o mundo.
É porque o mundo antes de Jesus Cristo era uma fossa de sujeira. Tinha coisas boas, mas o mundo vivia assim, afogado em um monte de sujeira: aborto, contracepção, humilhação das pessoas, escravidão, né? Jesus Cristo vai trazer um mundo novo, né? E desde o fim da escravidão, desde o fim do aborto, até a polifonia mais sublime que vocês escutam no carro, né? E quando estão estressados por causa do trânsito, né? Agradeçam a Jesus Cristo por tudo que Ele trouxe e colaborem com isso, né? Sejam apegados a essas boas coisas. E tem que ser apegado às boas coisas. Lembra quando Santa Bernadette, Nossa Senhora de Lourdes, apareceu para ela, e aí ela fala assim: cadê o seu terço? E ela fala: eu não trouxe comigo. Só tem que trazer, né? Nossa Senhora ensina que é para ficar apegado às boas coisas da vida, não às coisas ruins, né? Então sejam apegados a tudo que Jesus Cristo trouxe de bom para nós, e não fiquem dando valor, nem jogando confete para todo tipo de lixo que o mundo traz para nós, né? O mundo depois de Jesus Cristo é outro, né? Nós somos os herdeiros dessa riqueza toda. Aproveitem-na, né? Façam dela a riqueza e a luz de vocês, e sejam luz para o mundo que vive nas trevas, que é realmente assim, o espírito do advento em vista do Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.